Oi, eu vou explicar pra vocês o que significa esse meu desenho aqui que eu postei no story esses dias. Esse desenho, ele fala sobre o efeito estufa. O efeito estufa. Por quê? Vou explicar pra vocês de uma forma mais científica como acontece isso daqui, por que eu fiz esse desenho dessa maneira. Então, primeiro desenho o sol aqui. Esse sol libera o quê? Radiação solar, né? Basicamente, luz visível e ultravioleta. Essa radiação, ela é o quê? Absorvida pela Terra, pela superfície da Terra. Mas essa energia absorvida pela Terra, ela não fica ali, né? Lavoisier já dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então essa energia que foi absorvida pela Terra, ela é reemitida de novo para o espaço, ok? E ela é reemitida em forma de ultravioleta, radiação ultravioleta, que seria o calor mesmo, né? E aí o que acontece nesse processo? Essa radiação solar que bate e volta como infravermelho, para vazar da Terra, né? O intuito dessa radiação é sair aí pelo espaço bem feliz. Só que o que acontece? Essa radiação ela se depara com algumas moléculas, com alguns gases do efeito estufa. E alguns exemplos que eu coloquei aqui foram o metano, produzido pela combustão de lixo, pela agropecuária também, produzido pelo excesso, né, da agropecuária. Então, por isso é importante a gente ter o consumo consciente de carne, né? O que mais? Outra molécula ou outro gás estufa que eu coloquei aqui foi esse aqui, ó. O CO2, que é um carbono no centro ligado a dois oxigênios por uma ligação dupla, né? Só coloquei esses dois exemplos de gases, mas a gente tem o gás da água mesmo, H2O, e também do óxido nitroso, a água e o óxido nitroso. Esses são alguns dos gases do efeito estufa que contribuem para isso. E aí, o que acontece? Essa radiação, verifiquem que aqui, ela bateu, chocou aqui nessa molécula, essa radiação infravermelha, em forma de calor. Nessa outra molécula aqui de metano, ela acabou de bater nela, né, a carinha dele. E no CO2 tá correndo dele, né? Tá correndo atrás. Mas aqui, ó, verifiquem que quando essa radiação choca com a molécula de metano, mais energia é reemitida dessa molécula. Por que isso acontece, né? Por quê? Porque essa energia na forma de calor, quando ela se choca com essas moléculas, ocorre o que a gente chama de agitação molecular e calor. Essa molécula fica tão agitada que ela começa, né, a aumentar a temperatura e ela rotaciona, ela vibra e reemite toda essa radiação para todos os lados possíveis, inclusive de volta para a Terra. É por isso que a gente fala do aquecimento global, por conta desses gases do efeito estufa que retém essa energia aqui na superfície da Terra por conta desses gases. A radiação solar vem, bate na superfície, mas elas não conseguem sair para o espaço por conta desses gases que estão na nossa superfície, que nós produzimos, nós seres humanos estamos produzindo, pelo consumo excessivo de comer carne, a agropecuária em si, lixo, decomposição de lixos em aterros sanitários também produzem moléculas de metano. Então é toda uma consciência do que você faz e qual é a consequência dos nossos atos em relação ao que está rolando, ao aquecimento global, a cada verão que passa a ficar mais calor ainda. Mas foi isso que eu fiz esse desenho. Eu queria realmente saber se ele é entendível pelas pessoas em relação a esse efeito, né?